Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Coastac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Coastac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você. Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Olá, muito bom dia. Começando mais um programa Camaçari Tem, hoje dia 5 de setembro de 2013. Deixa eu ver aqui, dia oficial da farmácia e também dia da Amazônia. É verdade, dia 5 de setembro e a gente está pertinho também do feriado de 7 de setembro, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje. A gente recebe com muito carinho aqui em nosso programa o professor Demétrios Moura, ele que é subsecretário de Educação do município e também professor, né, de História. E a gente vai falar um pouquinho dessa história. É importante para o município, é importante para você que está em casa conhecer a história dos feriados, do 7 de setembro? Pois é, esse é o assunto de hoje. Professor Demétrios, muito prazer recebê-lo aqui em nosso programa hoje. Prazer é meu, Jane. É um prazer estar aqui no seu programa. Dar um bom dia a todos os camaçarienses que estão nos assistindo aqui. Estamos aqui à disposição, né? Bom, aí eu queria saber, a gente está aí na boca do feriado, né, 7 de setembro. O que representa, na verdade, o 7 de setembro? Pois é, né? Então, a 7 de setembro, primeiro assim, para Camaçari são vários desfiles, né? Dizer assim que a gente tem a comemoração do nosso, para cada data cívica, o aniversário da cidade, e para o 7 de setembro, que é a data, o feriado nacional, nós temos 4 desfiles, na verdade, aí, mas aí a gente fala daqui a pouquinho. Mas assim, o 7 de setembro, na verdade, para nós brasileiros, ela é a nossa data magna, né? É a data da fundação da nação, digamos assim. É como os Estados Unidos, que a gente vê naqueles filmes sempre, aquela coisa, aquele patriotismo exacerbado, até o 4 de julho, aqueles fogos e tal. O 7 de setembro, ele digamos assim, ele tem essa importância para a gente, né? A nossa data magna, ele marca a independência da nação. É certo também que na história do Brasil a gente tem 3 pontos fundamentais, assim, né? Quer dizer, a gente comemora em abril, digamos assim, o descobrimento. Então a gente vai ao descobrimento do Brasil. Aí a gente descobre a independência e depois a proclamação da República. O que em muitos países não existiria essas duas datas, uma para a independência e outra para a República. Na maioria dos países da América Latina e também da América do Norte, quando se tornou independente, já se tornou através de uma república. E essa é uma característica especial do Brasil, né? Que a proclamação da independência se deu pelas mãos do filho do rei de Portugal, o Dom Pedro I, e transformou o Brasil não em uma república como toda a América Latina. Se você pegar a República Argentina, ela tem
já fez o seu bicentenário. Então, quer dizer, a independência também trouxe a forma republicana. Eu que digo para os meus alunos, qual é a diferença da monarquia para a república? A diferença é que na monarquia o poder é hereditário. Não é isso? Ele passa de pai para filho. Né? O Dom Pedro I passou o poder para o Dom Pedro II, embora teve um período regencial no meio, não precisa a gente entrar nessa questão aqui agora. E na república o poder é eletivo, o cidadão é eleito. Na monarquia o poder é vitalício. E na república o poder é temporário. Né? Então, mas essa é a configuração da nossa independência. Né? Bom, se a gente andar nas ruas e perguntar às pessoas assim, o que significa o dia 7 de setembro? O que se comemora? Ah, é feriado. Então, muita gente não tem esse conhecimento. E esse ano que é sábado, então as pessoas não estão É feriado. nem muito alegres, né? De ser. 7 de setembro é feriado. Você acredita que nas escolas as pessoas aprendem direito o significado dos feriados? Olha, há um esforço muito grande de todos os professores de história, há um esforço das direções das escolas, de um modo geral, para transmitir isso. Mas isso realmente nunca foi uma tarefa fácil. Né? Eu costumo dizer assim, se você perguntar também, história não é um assunto muito, digamos assim, das disciplinas não é das mais cultuadas, digamos assim, não é das mais temidas também na escola. Então, eu acho isso. Agora, eu digo sempre que para os alunos e para as pessoas de modo geral, entender a história não é para ficar no passado, é para entender o dia a dia, né? Entender a conjuntura do país. Não dá para a gente entender a conjuntura sem entender o nosso passado, sem entender quem a gente formou. Nós somos o resultado das nossas ações, nós somos o resultado desse conjunto de fatos, né, que vão formando. Então, como eu digo, por mais que a gente seja... e é uma coisa importante, que a gente é escravo do passado, né? É isso que eu ia te perguntar. É importante para o aluno ter esse conhecimento? Como eu estou dizendo, né? O aluno é importante para o cidadão, né? Mesmo que ele não esteja mais na idade escolar, mas é importante para o cidadão. Recentemente, aí para as pessoas que têm mais acesso, inclusive à literatura e tudo, recentemente foi lançado o livro 1822, o 1822, do Laurentino Gomes, que é um livro fantástico. Inclusive eu mesmo gostei, eu peguei esse livro, eu devorei ele rapidamente, porque ele tem uma linguagem jornalística, não tem uma linguagem... ele tem uma linguagem mais acessível até, e ele conta a história do Brasil e coloca o Dom Pedro de uma forma bacana. E ele traz outras coisas também importantes, porque a independência do Brasil é importante. Nós comemoramos no 2 de julho o que a gente chama que é a independência da Bahia, mas na verdade não é a independência da Bahia, é a consolidação da independência do Brasil na Bahia. Porque com a proclamação da independência, por exemplo, aqui o Nordeste, a gente ainda tinha muita riqueza implantada aqui no Nordeste, né? Apesar de já ter tido o ciclo do ouro, mas havia, digamos assim, havia uma importância muito grande ainda. Então, em algumas regiões do país, como aqui na Bahia, no Piauí, e em outras províncias, não foi fácil tirar os portugueses, não foi fácil aceitar a independência. Então, em muitos lugares, os portugueses resistiram. E aqui na Bahia, resistiu. E aí eu acho que a data cívica do 2 de julho, que recentemente a presidente Dilma, inclusive, reconheceu como data nacional, e isso é extremamente importante, porque o 2 de julho aqui representa a consolidação. Porque o 7 de setembro, a proclamação da independência se deu, né, no Sudeste em 7 de setembro de 1822. E aí, em vários pontos, houve resistência. Então, no 2 de julho aqui na Bahia, é o momento que a gente expulsa os portugueses e consolida a independência da Bahia. E consolida a independência. Então, é uma data que consolida a outra. Então, toda essa história é importante, né, para as pessoas terem conhecimento. É extremamente importante, porque assim, é o que eu digo sempre, a gente não consegue entender o mundo que a gente vive sem entender. Se a gente pegar a história de cada pessoa, por exemplo, quem é Jane Oliver? Jane Oliver é o resultado da história dos seus pais, da história do trabalho dos seus pais, da sua vida, do que você fez, do que você estudou. O que você é hoje é o resultado disso. É como tem aquela música do Homem Sata que diz: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. A gente caminha e caminhando a gente vai fazendo história. Então, por mais que a gente não goste às vezes de história, todos nós fazemos história. Nascemos, criamos nossos filhos, vivemos. Então, a história é indissociável, a vida do cidadão da história. Bom, então a gente vai conversar agora sobre o desfile que acontece dia 7. Como é que estão os preparativos? Pois é, estão a todo vapor, né? Quem passar hoje lá pela Glebaé, que é onde acontece o desfile pela manhã, e em Parafuso, Camaçari é uma coisa fantástica, né? Porque a gente tem o desfile da Glebaé, começando lá às 8h30 com a chamamento da bandeira, e o desfile de Parafuso começando às 15 horas, lá em Parafuso. Então, é importante, e aí depois nós vamos ter os outros de comemoração do aniversário da cidade,
que tem uma historinha muito bacana também, essa coisa do aniversário de Camaçari, que também tem um desfile em Vila de Abrantes, que é onde a gente surgiu, digamos assim, como Vila do Divino Espírito Santo, e depois aqui na sede do município. Mas na Glebaé, então, a gente já está lá com tudo armado, as arquibancadas cobertas, porque a gente da prefeitura tem se preocupado sempre, isso é uma conquista dos últimos anos. Aqui, inclusive, eu lembro do ex-prefeito Caetano nessa luta de ter uma arquibancada coberta para garantir conforto às mães, os pais que vão lá assistir o desfile. E o desfile cívico é uma festa da família, para você ver o filho desfilar, para acompanhar, é isso. Então, no dia 7, nós temos 2 desfiles, da Glebaé e o de Parafuso. Exato. Agora eu vou te fazer uma pergunta, por que o desfile é no bairro da Glebaé? Ah, sim. Aí tem uma história, você tem que chamar um cidadão chamado Souza da Glebaé. Sim. Que ele vai explicar direitinho a história do desfile da Glebaé. Não havia, se não me engano, esse é o 27º ano que ali acontece, na Glebaé. Não havia, digamos assim, não havia um desfile cívico de 7 de setembro em Camaçari. Isso estava concentrado muito na capital e em outras cidades. E aí foi uma luta da comunidade e que e aí, durante esses 27 anos, houve mais ou menos apoio digamos assim, do poder público municipal. No caso aqui eu considero uma conquista, porque, digamos assim, nós incorporamos o poder público municipal, com o ex-prefeito Caetano e a partir de agora também com o prefeito Ademar, nós digamos assim, assumimos realmente esse desfile, incorporando. Então, e aí teve prefeitos que apoiaram mais, teve prefeitos que apoiaram menos, ainda bem, eu tenho orgulho de fazer parte de um prefeito que apoiou bastante, como Caetano, e agora Ademar também apoiando bastante. Então a gente incorporou e assumiu. Então os 2 desfiles, né? E inclusive para nós é extremamente cansativo. Você faz o desfile na Glebaé, depois faz sempre tem uma movimentação política, uma coisa, a oposição, a situação, e aí todo mundo lá debatendo, e depois a gente vai para Parafuso, né? Então é isso. Mas o desfile no bairro é uma questão do nascimento da comunidade que o poder público incorporou. Agora, assim, todas as escolas de Camaçari participam desse desfile? Não todas. O desfile da Glebaé, ele concentra basicamente as escolas da região. Quem é que vai desfilar? O Sônia Regina, do POC 3, o Cosme de Farias, do POC 1, o Anísio Teixeira, da própria Glebaé. Esse ano, inclusive, nós estamos desfilando com menos escola e com mais aluno por escola, para que a gente possa... porque o desfile também, se você acompanhar, da parte nossa, da Secretaria de Educação, o desfile está incorporado dentro de um projeto pedagógico. Então, cada escola vem com um tema, cada escola teve um projeto pedagógico na escola que sustenta pedagogicamente aquele lema, aquele tema que aquela escola traz, né? Então, que vão desde as nossas matrizes culturais, das mais diversas, até a questão do aniversário da cidade, que já é enfocado agora no 7 de setembro, e o próprio 7 de setembro. Então, tem isso. Então, a escola do CAIC, tem as escolas particulares da Glebaé, que geralmente, esse ano, o SESMA vai desfilar. Então, é um desfile regionalizado, que eu acho importante. Assim como Parafuso também. Quem é que desfila em Parafuso? É a escola Santo Antônio do Machadinho, de Machadinho, é a escola Eustáquio e a Conceição de Maria de Parafuso, são os grupos de Parafuso, por exemplo, lá em Parafuso tem a fanfarra, a FANESP, que desfila lá. Então, é nesse sentido, por exemplo, o Parque V, a escola do Parque V desfila na Glebaé. Então, ele é um desfile bem regionalizado. A concentração maior mesmo de todas as escolas, de todos os municípios, da maioria das escolas, na verdade, ela acontece no 28 de setembro, né? Mas esses de 7 de setembro eles são regionalizados. Que é feito aqui na Radiauá. Que é feito aqui na Radiauá, que aí a gente concentra a maioria das escolas da sede, e no desfile de Abrantes a gente concentra as escolas da Orla. Porque nós temos uma cidade realmente, um município, eu digo que nós temos um município, Camaçari não é uma cidade. Camaçari é um município com várias cidades. Porque você vai em Arembepe, Arembepe é uma cidade, você vai em Abrantes, Abrantes é uma cidade, Barra do Pojuca, Montegosto, você vê cada localidade dessa, Jacuípe, tem um pensamento próprio, tem uma cultura própria, tem uma visão. Então, eu considero que nós vivemos numa federação de cidades. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Okay. Bom, para você que está em casa acompanhando o nosso programa, a gente recebe hoje Demetrios Moura, ele que é subsecretário de Educação de Camaçari e também professor. Tem alguma dúvida? Liga para a gente, 3040-2700. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos. Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui.
banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Costac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Costac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você. Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. De volta com o nosso programa Camaçari Tem, a gente recebe em nossos estúdios hoje Demétrios Moura, ele que é subsecretário de Educação de Camaçari, também professor, contou um pouquinho da história do nosso município. Bom, tem uma pergunta aqui, ontem a gente recebeu o vereador Otaviano Maia, e aí uma telespectadora ligou, e aí hoje a gente, eu vou fazer essa pergunta, relacionada à educação do município. Ela diz o seguinte, que no desfile, no 7 de setembro, no dia 28, que o desfile é feito aqui, as escolas particulares desfilam primeiro e as escolas públicas ficam depois e as crianças ficam o dia todo no sol quente, né? Não sei se é sorte ou azar, que no dia do desfile aqui na Radial é aquele sol quente. Aí eu queria que você respondesse por que as escolas particulares têm a prioridade no desfile. Não existe essa prioridade das escolas particulares, né? Inclusive, se não me engano, agora no dia da Glebaé, estava verificando ontem a programação, o SESMA desfila em quarta, é a quarta escola a desfilar, não é nem a primeira, então, posso verificar isso. Agora, a questão é a seguinte, a gente se preocupa sempre que as crianças, ou de escola particular ou de escola pública, que os menores desfilem primeiro para pegar o sol mais frio, e aí os maiores possam desfilar depois, né? A gente está com a estrutura de água, de apoio, entendeu? Então, quer dizer, é uma preocupação toda nossa, né? Cada escola, da parte do corpo técnico da secretaria, e tem lá, por exemplo, Elisângela e Carla que estão fazendo esse roteiro, tá, tudo. Quer dizer, a gente tem pessoas da secretaria acompanhando cada escola, né, além da direção da própria escola, dos pais, alguns que ajudam, toda a cobertura de água, de coisa feita, para a gente poder garantir isso. O que a gente se preocupa realmente é com a integridade física das crianças no desfile, entendeu? Mas é um dia de festa, é um dia que a família acompanha, entendeu? E nós nos preocupamos com isso. A gente sempre bota os pequenos, independente da escola se é particular ou pública, a gente tem que se preocupar com a integridade. Então, os pequenos sempre desfilam antes, os menores. Chegou uma outra pergunta aqui. Que pode ser que isso tenha a ver, porque não é essa a regra, escola particular primeiro. Mas tem a ver que alguma escola particular que tem pequenos possa ter em vários desfiles desfilado antes por conta da idade das crianças, não necessariamente porque é escola particular ou pública. Bom, a gente recebeu também uma pergunta ontem, na verdade, de uma telespectadora. Eu não tenho o nome dela aqui, mas ontem a gente deu direitinho e passou a pergunta para o vereador. Ela disse que no Colégio José Alain tem uma funcionária que tem problemas mentais. Então, ela perguntou se existe uma fiscalização da Secretaria de Educação, porque ela disse que acredita que possa ter algum perigo para os alunos. E aí, existe essa fiscalização nas escolas? Existe. Todo o corpo funcional ele é acompanhado,
ele é acompanhado, aí se há algo... porque eu preciso saber se há um laudo para confirmar essa suposta doença mental da funcionária, eu preciso encaminhar isso se causa algum perigo para a Secretaria de Administração, para a Secretaria de Administração, para ver se a atividade que ela está desempenhando é compatível com a situação dela. Então, tudo isso é acompanhado a partir de laudos, entendeu? Então, se há algum incidente, obviamente que a direção da escola comunica, eu posso até, com a escola José Alain, né, na Glebacê, pode dar uma verificar essa questão, entendeu? Mas há sempre um acompanhamento dessa parte, principalmente da direção da escola, que está diariamente ali acompanhando, e aí encaminha para a gente encaminha. Então, o servidor, a gente, né, busca, obviamente, que o servidor, mesmo concursado e todo, que a gente... ele tem uma certa estabilidade, mas obviamente que ele não pode prestar o serviço se ele não tiver em condições. Mas isso tem que vir acompanhado, eu não posso também chegar a tirar o servidor da coisa, se eu não tiver uma comprovação, não tiver um laudo médico e tal, e posso encaminhar ele para o serviço médico da prefeitura e fazer o afastamento, a licença, o tratamento, o que quer que seja feito. Agora, como é que está hoje a questão da educação no município? Olha só, a educação no município, como eu vou dizendo, Camaçari é uma cidade que tem uma diversidade, como eu digo, muito grande, né? Você trabalhar com mais de 100 escolas, nós somos a rede. Eu vou dar só um exemplo aqui para as pessoas. Por exemplo, se a gente pegar aqui Vitória da Conquista, por exemplo, que é uma cidade que tem quase 100 mil habitantes a mais, ela tem 5 mil alunos a menos que a cidade de Camaçari. Então, nós somos a terceira maior rede escolar municipal. O que indica que as pessoas de Camaçari são demandadoras do serviço público, em maior grau do que outras cidades, e ao mesmo tempo que existe uma confiança na escola, porque senão as pessoas estavam buscando. Então isso a gente tem coisas bem diversas. A gente está na expectativa de, obviamente, melhorar o IDEB da gente nos últimos anos, lá sob o comando e agora, esses anos todos aqui, sob o comando do nosso secretário lá, do professor Walter, né, a gente viu um acompanhamento que as escolas tiveram um grande aumento no IDEB, tiveram um aumento no IDEB. Ainda não é a situação que a gente quer, ainda não é a situação que a gente quer. Eu digo sempre que a gente tem que mirar longe, a gente tem que pegar... porque se a gente não estiver lá na secretaria mirando longe, buscando sempre melhorar, não é para estar ali, a gente está ali para melhorar. Agora, é uma cidade, é uma rede complexa, é uma rede que tem um menino aqui do POC, por exemplo, que o pai trabalha na Ford, por exemplo, e ao mesmo tempo tem um menino lá em Cajazeira de Abrantes, por exemplo, que o pai bota uma jaca dentro do ônibus e vai vender na feira de Itapuã, para você ver a diversidade que a gente... Então, tem a educação rural na nossa rede. Ao mesmo tempo tem a educação também, né, mais voltada para as questões urbanas. Então, é uma diversidade que a gente busca sempre encarar e a busca da gente é sempre melhorar, né? Sempre melhorar. Ultimamente tivemos alguns problemas relativos até ao fornecimento de merenda, por causa de algumas licitações, a questão do leite, isso está resolvido, né? As cidades estão recebendo, as escolas têm recebido o seu suprimento de merenda, e a gente tem, inclusive, agora muito... apostado na fiscalização, inclusive, do preparo dessas merendas, porque o funcionário que está lá também, a merendeira, ela é concursada, ela tem todos aqueles direitos também, a gente tem que fazer um treinamento, tem que acompanhar, para que a questão da merenda, por exemplo, só botar merenda na escola não resolve, a gente tem que acompanhar esse preparo, está fazendo tudo, então, é uma situação, isso em 100 escolas, né? Então, os diretores são grandes parceiros, né, da educação, parceiros. Agora, eu digo sempre, há uma dimensão hoje, nós temos a responsabilidade dos índices, nós temos a responsabilidade da educação, a família tem uma responsabilidade muito grande na questão. Porque a educação, secretário, pelo que eu entendo, não é só no colégio, os pais também têm que fazer, eu acho que a maior parte da educação, quem dá são os pais dentro de casa. A forma como a família lida com a educação, a importância que você dá à educação, implica na qualidade da educação do seu filho diretamente. Ou seja, a escola não é boa só porque tem um bom diretor, só porque tem uma estrutura física boa, só porque tem merenda boa, porque tem livro, porque tem data show, porque não é por isso. A escola é boa também quando o pai acompanha o filho. Porque quando o pai tem que dizer o que pode e o que não pode. Eu sei que as mães, os pais, de modo geral, têm toda a sua dificuldade do trabalho, tudo, mas filho, eu digo sempre assim, é uma responsabilidade. Agora, quanto mais um pai... Escolas que você tem um nível de envolvimento da comunidade, dos pais, elas têm resultados melhores lá no IDEB dela. Entendeu? Então, essa parte da família é uma parte muito importante. Qual o avanço, o resultado melhor, em que área, quando eu falo da educação, que a Secretaria de Educação conseguiu nesse ano de 2013, nesses 8 meses de trabalho? Olha, o avanço, inclusive nós fomos premiados agora num projeto do Instituto CIA,
né? Fizemos um projeto aí com a supervisão da professora Cádia, da professora Minusca, que esse projeto é para dar educação infantil. Então, todo o treinamento dos professores da educação infantil, você deve estar acompanhando, que a gente houve uma ampliação até no número de vagas, de creches, várias creches conveniadas também, passamos a fazer isso, porque é importante você pegar a creche conveniada, né? Porque você tem ali uma associação, você tem que está ali dispondo ali com muito amor, com muita garra. É importante receber recursos da prefeitura para manter aquela creche. Então, nós temos algumas creches conveniadas, nós temos algumas creches do município, alguns CIEs, né, que é Centro Integrado de Atendimento. Então, eu imagino que a educação infantil a gente teve um avanço importante e nos anos iniciais. Um problema geral que nós temos na cidade e que nós temos em todas as redes, na verdade, todas as redes municipais de modo geral, os anos finais, né, o que a gente chama de anos finais, que era antiga de 5ª a 8ª e que agora é até o 9º ano. Então, esse é uma preocupação que a gente tem agora, porque a gente avançou mais nos anos iniciais. Né? Bom, chegou uma pergunta aqui, na verdade, sobre o comentário que eu falei da pergunta ontem. A Francisca da Glebaela diz que as escolas particulares saem na frente. E ela diz também que as creches ficam depois, né? As creches participam depois do desfile. Aí ela pede um pouquinho mais de estrutura para que as creches possam ter esse atendimento, né, igual, né, no desfile. Olha, pois tem uma programação, ela vai seguir, e a orientação da secretaria, a preparação se baseou por essa coisa, seguindo a orientação de os menores pegar o sol mais frio, sair mais cedo, garantir. Agora, com relação à estrutura, a gente garante a estrutura para todo mundo. Muitas vezes tem uma estrutura, como você está dizendo, e na hora não existe uma fiscalização e acaba, né, outras escolas participando. Então, vou dar até a ideia de existir também na hora essa fiscalização. O desfile, esse foi um dos motivos também que a gente fez o rodízio das escolas. Sim. Também, para que a gente tem mais aluno por escola, mas ao mesmo tempo a gente tem menos escolas desfilando, para a gente poder ter um desfile mais enxuto e garantir essa integridade. Então, se preocupa o nome dela? Dona Francisca. Dona Francisca, então não se preocupe, todo cuidado a gente vai estar tomando, está acompanhando, e a prioridade tem sido essa, da gente pegar e colocar as crianças menores primeiro. Bom, aí eu acho que algum tempo atrás teve algum problema na entrega do fardamento que atrasou. Como é que está hoje essa entrega do fardamento? O problema do fardamento, ele se deu por uma questão também de licitação, né? É importante entender, as pessoas que estão nos assistindo, assim, que o poder público não pode comprar as coisas da forma que a gente compra da forma particular, de modo particular. Então, a gente tem que fazer um processo licitatório. Esse processo a gente não pôde disparar no ano passado. Por quê? Porque estava saindo um prefeito, entrando outro, aí não podia gerar despesa para o governo posterior. Então, a gente só pôde lançar isso em janeiro. No caso, por exemplo, das camisas, por exemplo, que demorou, mas que agora a gente já está com a previsão entregue, agora em setembro a gente entrega as camisas, houve um problema de recurso, né? Porque a empresa ganha a licitação, a outra entra com recurso, então isso vai atrasando, né? Atrasando. As mochilas já estão adquiridas, já está com o contrato assinado, tudo ok, os tênis já estão bem encaminhados. Então, a gente finalmente agora conseguimos resolver os problemas burocráticos que envolvem a questão da licitação, para poder, que foi o caso do leite, por exemplo. Vou explicar aqui as pessoas do leite. Por exemplo, o leite, a gente tinha um fornecedor, o contrato tudo ok e tal, o contrato vigente. Teve aquele problema da seca no ano passado, não sei se todos lembram, o fornecedor disse, eu não posso mais fornecer a valor X, eu quero um reajuste de valor 20% e tal. E a gente disse, não pode reajustar em 20% e tal. Tentamos ver da forma, né, da Procuradoria Jurídica, através da Procuradoria Jurídica do município, o que é que a gente podia fazer, mas a solução foi realmente ter que licitar novamente. Então aí a gente teve um problema de alguns meses no fornecimento, mas por quê? A gente tem que obedecer à legislação. Bom, vamos falar de um assunto também que acredito que seja problema, porque não é só aqui em Camaçari, a gente vê essa situação em outros estados, e em outros estados a situação está de uma forma que praticamente existe um descontrole, é a segurança nas escolas. Aqui existe esse projeto de observar como é que estão os alunos, como é que estão os alunos dentro das escolas? Temos a parceria, né, com os órgãos, Conselho Tutelar e com a PM. Nós temos hoje a chamada Ronda Escolar, nós temos a chamada Ronda Escolar, e agora, por exemplo, formamos 130 crianças do PROERD, né, que é aquele programa em parceria, né, que é um programa de proteção e de resistência às drogas. Quer dizer, a gente já trabalha com as crianças para elas entenderem o perigo que representa as drogas. E tem um perigo, e as drogas não têm só um perigo
diretamente ao consumo. Há hoje um problema que nós estamos enfrentando, que é o seguinte, as meninas cada vez mais jovens, elas acham, seduzidas pelo poder que alguns grupos criminosos exercem em algumas comunidades, elas seduzidas por isso, então a gente tem muito problema de indisciplina voltado a isso. A gente tem muito problema de indisciplina voltado a isso. Então é uma questão, inclusive, eu estava conversando com uma colega, que é minha colega no Estado, minha vice-diretora no Estado e é professora lá no Luiz Rogério, a gente estava atendendo uma mãe, então quer dizer, de uma transferência que a gente tem que fazer de uma menina por conta disso. A menina tinha praticamente já montada um grupo que agredia um outro grupo dentro da escola. No Facebook, por exemplo, eu diversas vezes já presenciei alunos nossos da rede, né, se degladiando, muitas meninas se degladiando na porta da escola. Né? Teve inclusive uma Helena, engraçado, botaram assim, sempre aqueles títulos, o bicho está pegando, uma Helena, aquele negócio todo. Eu olhei o vídeo, as meninas se degladiando lá na frente e tal, puxando aquela coisa toda, essas crises todas, inclusive postei que a gente tem que ficar atento, né? Querendo ou não, as redes sociais hoje a gente tem que ficar atento. Aí eu coloquei, aí quando ela colocou assim, colocaram assim, amanhã vai ter mais, eu disse, vai ter uma reunião comigo, com a direção da escola e os pais dos envolvidos que eu estou identificando aqui no vídeo. Pronto. Na mesma hora retiraram o vídeo e no outro dia eu fui lá na escola e a gente conseguiu, né, conversar com elas e tal. Então é uma situação realmente da violência muito complicada. Aí eu te pergunto, os pais devem ficar atentos com os filhos quando sai da escola, o que está acontecendo? Claro. Eu acho assim, ó. O cidadão, ele tem total obrigação de cobrar de nós, agentes públicos, que cumpramos nossa obrigação. Então, por exemplo, eu tenho necessariamente que cumprir a legislação, eu tenho necessariamente que fazer com que o professor esteja na sala, que a merenda esteja na sala, eu tenho que cumprir minha obrigação. Não estou aqui em momento nenhum diminuindo minha obrigação. Nem como professor, eu tenho a obrigação de estar lá no meu horário, de dar minha aula, fazer minha coisa. Agora, tem uma responsabilidade que o pai não pode jogar para a escola. Sabe? Tem uma responsabilidade que é da sociedade, tem uma responsabilidade. Você vê, por que algumas cidades pequenas, por exemplo, conseguem ter uma educação melhor, por exemplo, do que cidades maiores? Porque ali há um sentimento que todo mundo acompanha todo mundo se conhece, se faz... Você está vendo? Se o menor faz uma determinada agressão, há logo um reconhecimento de quem é o pai. Então, uma sociedade... Então, nós temos a responsabilidade da sociedade. Que é a mesma coisa, por exemplo, eu estava vindo para cá, estava vendo o pessoal estacionado aqui no local indevido. Quer dizer, o cidadão tem que cobrar que haja fiscalização, agora ele também tem que cumprir a parte dele e não botar no lugar indevido. Você tá entendendo? Então a gente não pode. Então, educação não se faz só com a escola. Entendeu? Educação não se faz só com a escola. Educação é uma questão da sociedade, onde os pais têm fundamental importância. Os pais têm fundamental importância. Agora, infelizmente, vivemos num momento de desagregação familiar, é a nossa época, vivemos um momento de desagregação familiar, do modelo familiar que nós estávamos acostumados, e todo esse momento de transformação é um momento de crise. Então, esse é um momento em que a mulher ocupou mais espaço no mercado de trabalho e deixou mais... Então, quer dizer, todo mundo hoje que é mãe, que trabalha, sabe da dificuldade que é trabalhar fora e ter que acompanhar filho na escola, ter que ir em reunião, tudo isso. Mas é a realidade que nós vivemos e agora a gente sabe, onde tem comunidade, pais que acompanham mais, a gente tem melhores resultados na escola. Isso em qualquer lugar. Demetrios, queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, dizer que eu estou à disposição. Convidar todos para o nosso desfile cívico na Glebaé, ir em parafuso, né? E aí as pessoas, quem não quiser ir para os dois, vê aí qual é o melhor, mas dizer que é um momento cívico importante. E que assistir o desfile também é um pouquinho aula, porque as crianças estão lá, cada uma vem com um tema, vem com uma alegoria, vem com a mensagem. Então é importante. O 7 de setembro é uma festa da família, é uma festa da cidade, é uma festa do país, é uma festa da sociedade, da civilização brasileira, né? Com as nossas cores, com os nossos, hoje, com todas as matrizes culturais que formaram o nosso país. Então isso é importante também, hoje, por exemplo, a gente hoje não faz um desfile só para, como era na época da ditadura, dos grandes vultos nacionais, de fulano, mas hoje a gente representa o povo, a gente traz o povo para a rua, a gente traz a contribuição, a educação rural, então a educação do campo. Então tudo isso está na rua, tudo isso faz parte de um projeto pedagógico e é o esforço da gente. Mas quero dizer o seguinte, a gente não constrói uma sociedade... A gente constrói a sociedade com a colaboração de todos. Então, a festa cívica serve um momento também para a gente refletir um pouquinho isso. Cobrar dos responsáveis, mas também cada um buscar onde é que
onde é que eu tenho que contribuir com a minha parte, onde é que entra a minha contribuição, onde é que eu estou pecando, onde é que eu estou errando na minha posição de cidadão. Então, a sociedade é uma responsabilidade conjunta. Bom, para você que está em casa, o nosso programa fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente tem encontro marcado com mais um entrevistado. Fiquem todos na companhia do grande Deus. Tchau, tchau. Programa Camaçari Tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Coastac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Coastac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Alisson